Segunda-feira, dia 30 de junho, agora são 6 horas mais 34 minutos. Muito boa noite, amigos torcedores. Estamos começando mais um programa Debate Esportivo. O programa de hoje, Debate Esportivo, lógico, vamos falar da vitória da Associação Esportiva de Araçatuba diante da equipe do Noroeste Bauru. E hoje, daqui a pouco terminou, hein? O Fluminense está aí dos 8 melhores clubes do futebol do mundo. O Fluminense mereceu 2-0 e poderia ter sido até demais, né? E vamos falar dos grandes clubes do futebol paulista, mesmo porque, né, na terça-feira é dia de esporte amador. Programa Debate Esportivo, sempre com o apoio do Carimbos Paraíso, especialista em confecções de carimbos de borracha, Rua São Luís 693, telefone 3624-3739, no bairro Paraíso. Também da AM2 Academia, AM2 Academia, funciona de segunda a sexta, das 5h30 da manhã até às 10 da noite, aos sábados, domingos, feriado, das 9 ao meio-dia. Fica na Avenida José Ferreira Batista, 2339, no bairro Ipanema, telefone 3622-3632 e 99720-5678. Também da Sapt Sport, hein? Sapt Sport, são 4 lojas, hein? No Calçadão da Marechal, número 32, também no Shopping Araçatuba, Shopping Praça Nova e também na cidade de Três Lagoas. Ed Leite, produção audiovisual, propaganda, spot, chamada de eventos, vinhetas, aberturas e vídeo. Ed Leite Produção, telefone 99727-5559. Falou em tintas, é com Alameda Tintas, além das qualidades, melhores preços e nas facilidades dos pagamentos. Alameda Tintas fica na Rua Tiradentes 489, esquina com a Rua Bandeirantes. O telefone é 3623-1997 e 99109724. Siqueira Contábil, Siqueira Contábil, tem escrita fiscal, abertura, externamento de firma, imposto de renda, né, fiscal, jurídica, tudo no Siqueira Contábeis, que fica na Praça São Joaquim 298, telefone 3622-5482, ali, né, na praça, no centro de Araçatuba. Revistaria do Pedrinho, há 42 anos, hein? No mesmo lugar, ali na Cid Almeida, com Aloysio Pereira Barreto. 6h38, está falando do Corinthians, né? O Corinthians que está aí na expectativa, o time está aí, embora tenha votado aí atuar ainda no final de maio, né? Após 2 meses fora, o meia Rodrigo Galo segue recebendo cuidados especiais. Voltou bem, meio sentindo, né? Mas ele está aí. E o Corinthians acompanha com atenção a situação do joelho direito do jogador, a fim de evitar que ele volte a ser desfalque. Em entrevista coletiva no dia da manhã de hoje, os preparadores físicos do Corinthians, Celso Rezende e Heverson Pimentel, comentaram sobre a situação do jogador. O Galo precisa ter um acompanhamento individual sempre. Diz que nós temos controlado a carga da força musculatura para deixá-lo sem dor, e ele está treinando bem, treinando tranquilo, fez um treinamento com intensidade aí, e de trabalhos, né? De trabalho. Por isso, os preparadores físicos estão confiantes para, na volta do Campeonato Brasileiro, Galo possa também sem sentir algum problema. Inclusive, um dos preparadores físicos também comentaram sobre a recuperação do Yuri Alberto, que sofreu uma fratura na vértebra L1, e o jogador já faz atividades em campo, mas ainda não está liberado para atuar com os demais jogadores. Inclusive, os profissionais informaram que o Yuri vem se recuperando o mais rápido possível do que previsto, né? Mas evitaram garantir a presença do jogador na reabertura do Campeonato Brasileiro, no dia 31 de julho, né? Que volta Corinthians jogando aí contra a equipe do Bragantino.
6h40, falando do Corinthians, falando de São Paulo, né? O tricolor paulista está aí. Os jogadores Luca Moura e Ferreira iniciaram hoje também, lá no CT do São Paulo, uma nova etapa de recuperação de suas lesões, né? O Lucas, que vem aí já há algum tempinho aí fora por causa de lesões, depois de participar do trabalho de campo com os fisioterapeutas, e na semana passada a dupla aí iniciou a transição para o campo e atividade com preparação física. O Lucas, que vive aí desde março com dores no joelho direito e teve diagnosticado em maio um estiramento na cápsula posterior, forçado a parar por um tratamento intensivo. O jogador recebeu um prazo de 3 meses para conseguir zerar o problema. E a volta, porém, deve ser antes do final de julho. Aí. Portanto, já Ferreira vem desde maio com uma lesão, e para tratar o problema não jogou nos últimos 6 jogos da equipe. Para o restante do grupo, o técnico Jean Crespo orientou treinamento hoje, tranquilo, esperando aí o reinício do Campeonato Brasileiro. 6h41, estamos apresentando o programa Debate Esportivo. Vamos falar do Santos, né? O Santos está aí, Santinho, hein? Melhorar. O Santos, que inclusive, terá uma semana muito focada na preparação para a volta do Brasileirão. O elenco do Peixe treinará durante toda a semana e em alguns dias, né, em 2 períodos. Além disso, o técnico Cléber Xavier aguarda pela oficialização dos primeiros reforços para a sequência da temporada. São eles o caso de lateral direito Igor Vinícius e o volante William Arão, ambos já realizaram exames médicos no clube. Igor rescindiu o contrato com o São Paulo, que manteve uma porcentagem dos direitos econômicos. Formado nas categorias de base do Santos, ele retorna ao clube após 8 anos. Inclusive, na sexta-feira passada, durante a representação do elenco, o jogador esteve lá no CT Rei Pelé, junto com o empresário. Já o William Arão fez exames médicos no último dia 20, e o volante deve se apresentar amanhã, sexta-feira, quando estiver oficialmente o contrato com o time da Grécia, o Panathinaikos da Grécia. Os dois serão integrados ao elenco, com o restante integrados aos treinos com o restante do elenco, mas só poderão ser inscritos pelo clube para a disputa brasileira no próximo dia 10, quando abre a janela de transferência do futebol brasileiro. Agora, 6h43, para do Palmeiras, né? O Palmeiras está aí, tranquilo, esperando aí o início aí, o jogo de sexta-feira, né? Está aí classificado para as quartas de final da Copa do Mundo de Clube, e o Palmeiras acredita que pode ir ainda mais longe, né? Inclusive o técnico Abel Ferreira, os atletas têm adotado o discurso de que estão em busca de um sonho nos Estados Unidos, fortalecido após a vitória sobre o Botafogo por 1-0. Isabel, vamos seguindo esse sonho, um jogo atrás do outro, sempre pensando no presente e no próximo jogo. Obviamente que a carga nacional, um jogo contra um brasileiro é muito mais difícil, colocado contra a equipe do Palmeiras. Ninguém quer vir aqui para perder de um clube brasileiro. Mas, como está aí, mas aqui o Botafogo, no passado, pegou aí no nosso calcanhar, portanto, aí o Palmeiras realmente se preparando aí, depois da vitória do Botafogo, agora se preparando para o próximo jogo aí, na sexta-feira. Então, aí as novidades aí da equipe do Palmeiras, que continua firme treinando aí, pensando aí no próximo jogo. Agora são 6h44, estamos apresentando o programa Debate Esportivo. Ed Leite, produção audiovisual, propaganda, esporte, chamada de eventos, vinhetas, aberturas e vídeo. Ed Leite Produção. O telefone é 99727-5559. Alameda Tintas, qualidades e melhores preços.
os menores preços, né, e facilidade nos pagamentos. Alameda Tintas fica na rua Tiradentes, 489, esquina com a rua Bandeirantes, telefone 3623-1997 e 99109-7284. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil fica na Praça São Joaquim, 298, telefone 36225482, ali no centro de Araçatuba. Carimbos Paraíso, precisamos fazer com carimbo, o Carimbo Paraíso, especialista em confecções de carimbo de borracha, fica na rua São Luís, 693, telefone 3624-3739, pertinho da Igreja do Paraíso. A M2 Academia, tem hidroginástica, hidrobike, natação, musculação e pilates. Funciona de segunda a sexta, das 5h30 da manhã até as 10 da noite, ao sábado, das 9 à 1 da tarde, e ao domingo, feriado, das 9 ao meio-dia. Fica na Avenida José Ferreira Batista, 2339, no bairro Ipanema, telefone 3622-3632 e 99720-5678. Zapt Sport, são 4 lojas, hein? Uma no Calçadão da Marechal, número 32, ali logo perto da praça, e também ali perto da praça, e, né, e também no Calçadão, como diz, no Calçadão, também no Shopping Araçatuba, Shopping Praça Nova, e também em Três Lagoas. Aí, então, Zapt Esporte. Revistaria do Pedrinho, há 42 anos, na Cid Almeida, com Aloysio Pereira Barreto. Um abraço para o amigo Wander Ribeiro, né? Tá mandando uma boa noite para todos aí, também os teleinternautas, né? Aí, boa semana para você também, meu amigo Wander. Daqui a pouco vamos falar sobre a Associação Esportiva Araçatuba, e agora são 6h47. Estamos apresentando o programa Debate Esportivo. Pedro Yoshi, grande Pedro Yoshi, hein? Da Palmarca, Pedrão. Pedro Yoshi. Bem, inclusive os resultados desse final de semana, dos campeonatos que aconteceram em nossa cidade, estaremos aqui, né, comentando amanhã dentro do programa Debate Esportivo. Vamos falar sobre aí, os campeonatos que estão chegando na sua reta final. Nós tivemos aí as semifinais ontem do 40, né, que já definiu aí os finalistas, e também do Campeonato de Bola, Bola de Escola, da Lifa, também tudo amanhã aqui dentro do programa Debate Esportivo. Vamos falar da Associação Esportiva Araçatuba, né, que é sexta-feira, aí apresentou um futebol de primeira qualidade, hein? Com um gol em cada tempo aí acabou vencendo o Noroeste, que disputa a Série A2 por 2-0, sexta-feira à noite, no estádio de Barral, pela Copa Paulista. Aí o time, o Lucas Marques fez os gols, né, da vitória da equipe canarinho. E com esse resultado, o time que vem aí estreou com vitória em casa, contra a equipe do Linense, pois empatou perdeu de 1-0 em Monte Azul, e sexta-feira acabou vencendo a equipe do Noroeste por 2-0. E com esse resultado, né, o time chegou a 6 pontos, está aí líder isolado do grupo 1, com uma campanha, como já disse, duas vitórias e uma derrota aí, e por sexta-feira a vitória foi aí diante da equipe do Dorusca pela 4ª rodada aí do campeonato. Inclusive, a AIA volta a jogar no dia 5, às 5 da tarde, né? Joga contra o Grêmio Prudente em Presidente Prudente. O Noroeste recebe a equipe do Linense, portanto, às 7 da noite, lá em Bauru. Mas falando sobre o jogo, né? Tem a AIA dominou realmente completamente os primeiros 30 minutos, sufocou
sufocou o Noroeste, e a primeira chance da equipe canarinha veio aos 10 minutos, uma cobrança de falta de Cleverson, né? Exigiu uma grande defesa, por sinal, que defesa bastante difícil aí, o goleirão Jefferson. 10 minutos mais tarde, a equipe da Haia inaugurou o placar. Depois do Dandan cruzou na área e Hadesh, né? E, na tentativa de afastar, acabou fazendo contra, né? Com a infelicidade do zagueiro aí da equipe do Noroeste, né? Depois do cruzamento, e acabou jogando contra o próprio Patrimônio, né? Na tentativa de tirar a bola, e acabou fazendo o gol contra para a equipe da Haia aí, e daí, inclusive, o jogador que a lateral direita aí, fazendo o primeiro gol da partida em favor da Associação Esportiva Araçatuba. E quando o relógio ultrapassou a primeira hora, o ritmo da Haia deu uma diminuída, né? Correu, entrou com 120 por hora, 120, 180 por hora, mas depois o time foi, né, realmente já mais devagar, e o Noroeste acabou aí, veio para o jogo, sentiu que a Haia deu tirou um pé do acelerador, veio para o jogo, né, mas só que não conseguiu levar perigo aí, apesar de estar mais presente no ataque aí contra a equipe canarinha. Mas a Haia, né, soube aí saber controlar, dosar, manter a preparação física, né, para continuar aí conquistando, mantendo a vitória, né? Garganta seca, né? Manter a vitória. E aos 38 minutos, até o Noroeste conseguiu assustar, né, o ataque através do jogador Cauã, arriscou da intermediária e fez o goleirão Luca Alves. Isso é um bom goleiro, hein? Espalmar para escanteio. Realmente, aqui tem se apresentado muito bem o Lucas Alves, aí, com a camisa número 1 da Canarinho. Mas o time tentou, mas não produziu nada a equipe do Noroeste. E no último minuto ainda deu tempo para que a Haia consolidasse a vitória por 2-0, após o contra-ataque. Lucas Mário chutou na saída do goleiro e acabou fechando o placar. 2 para a Associação Esportiva Araçatuba. Grande vitória vencida, o melhor time dentro de campo, né? O time dentro de campo. E daí o time, pelo menos, dentro de campo, tem correspondido à equipe da Associação Esportiva Araçatuba. Tive na estreia contra o Noroeste, contra o Linense venceu, saiu fora, acabou perdendo contra o Azul por 1-0. E na sexta-feira, realmente, o Noroeste que vem aí, né, da Série 2, lógico que realmente estreou com o último jogo, com empate, veio em busca da vitória. Mas realmente a Haia se vê, a Haia hoje, até com um esquema de jogo, né? Esquema de jogo muito bem treinado pelo técnico Vaguinho, com esquema de jogo, realmente soube aí, neutralizar os ataques da equipe do Noroeste, soube se impor dentro do campo, no meio de campo, realmente tocando muito bem a bola, a defesa realmente jogando muito bem, e o ataque naquela velocidade dos contra-ataques, né, que poderia ter chance de ampliar o placar, deu uma vitória que realmente veio consolidar a vitória da equipe canarinha, portanto, aí. E nós tivemos, portanto, além dos jogos da Associação Esportiva, que a Haia está aí no grupo 1, né? No grupo 1, o Linense empatou em casa, em 0-0 contra a equipe Monte Azul, e a Haia venceu por 2-0 no Noroeste. Então, nesse grupo, a Haia é líder com 6 pontos ganhos, Grêmio Prudente com 4, Monte Azul com 4, o Linense com 1 e o Noroeste com 1. Isso porque você vê a equipe do Grêmio Prudente, ele folgou, ele não jogou, então não somou ponto. Se ele tivesse jogado, somado os pontos, ninguém tivesse ganhado até o jogo, e poderia somar 7 pontos e ficar na liderança.
como não jogou, está aí na segunda liderança. Você vê a importância do próximo jogo da AIA lá em Prudente, contra a equipe do Grêmio Prudente. Por isso, o resultado positivo lá vai manter a equipe canarinha na liderança da competição. E o Monte Azul, que tinha aí 4 pontos, né? A equipe do Monte Azul, 4 pontos, tinha vencido a equipe da AIA e foi até em Lins e acabou empatando com o Linense em 0-0 e acabou aí indo para 4 pontos, mesmo quanto Prudente, mas na terceira colocação, com esse saldo de gols. Né? E o Linense que está aí, né? Não sabe o que é vitória ainda dentro da competição, né? Está apenas com 1 ponto, que empatou em casa contra a equipe do Monte Azul, e o próprio Noroeste, time aí que vem da Série 2, vem com todo aquele cartel todo, está aí realmente na 5ª colocação, apenas 1 pontinho. Então está aí a AIA, líder do grupo 1 com 6 pontos, segundo Prudente com 4, em terceiro a equipe do Monte Azul com 4, em quarto o Linense com 1, em quinto a equipe do Noroeste também com 1 ponto. Agora, dentro do grupo, que teremos aí, a AIA vai até Prudente, sábado, o jogo é 5 da tarde, vai em Presidente Prudente enfrentar a equipe do Grêmio, vai em Presidente Prudente enfrentar a equipe do Grêmio Prudente. Então, é um jogo muito importante, que a AIA, se buscar um resultado positivo, buscar trazer 3 pontos, a AIA vai para 9 pontos. Vai para 9 pontos. Você vê, né, a importância desse jogo. Se trazer a vitória pelo menos empate, evitar de trazer a derrota, uma derrota Prudente já ultrapassa. É o caso porque o Monte Azul, que está aí na terceira colocação com 4 pontos, mesmos pontos da equipe do Grêmio Prudente, ele não joga, ele folga. Ele folga. Então, joga aí as 2 equipes que ainda não venceram dentro da competição, Noroeste e Linense. Noroeste recebe a equipe do Linense. Mas que o Linense vencendo, pode ir para 3 pontos, no caso do próprio também o Linense venceram, vai para 3 pontos. Então, são um jogo dos desesperados lá em Bauru. Então, é muito importante esse jogo aí da AIA, domingo, sábado, 5 da tarde, em Prudente, contra a equipe do Grêmio Prudente. É lógico, vamos torcer mais do que nunca para a vitória da Associação Esportiva Araçatuba. Porque a situação da AIA agora, ela joga contra a equipe Prudente, né? Ela vai jogar contra a equipe Prudente, depois a AIA folga, né? Pois a AIA folga. Ela, portanto, joga Prudente, depois ela vai folgar. Aí depois a AIA, isso no dia 19 de julho, ela joga contra o Linense em Lins. Então vai ficar 2 semanas sem jogar em casa. 2 semanas sem jogar em casa. Você vê 6 pontos aí fora, que vai ser disputado fora de casa, para ver se a AIA realmente traz pelo menos uns 4 pontos. Então, é bem interessante. Ela joga contra o Grêmio Prudente sábado às 5 da tarde, lá em Presidente Prudente, e depois folga na outra semana, e depois, no dia 19 de julho, joga fora também Lins contra a equipe do Linense, aí, 2 semanas fora de casa. Complicado, porque tem despesa, né, salário, investimento do salário dos jogadores, e você ficar 2 semanas sem ter uma renda, sem ter nada. Né? Então, a coisa fica complicada. Imagina como é que está a cabeça aí, o presidente da diretoria, porque queira ou não queira, você fazendo um joguinho dentro de casa, pelo menos a renda não resolve o problema, porque o time não pode sobreviver de renda, tem que ter os seus patrocínios, mas que ajuda para amenizar as pequenas despesas, algumas despesas que tem aí, principalmente diretamente com os jogadores e comissão técnica. Então, vai ser muito difícil essas 2 semanas cair jogando fora de casa e realmente sem ter uma renda. Mas, por outro lado, de repente, pode trazer 2 resultados. Né? Torcer para que isso aconteça, posso trazer 2 resultados positivos aí nesses 2 jogos fora de casa, seria muito importante. Mas, grupo A da AIA na liderança. No grupo 2, nós tivemos aí, portanto, a equipe da Francana empatou em casa em 1-1 com o Itapirense, 1-1 com o Itapirense, e quem venceu em casa foi o União São João, que venceu por 1-0 o Internacional de Limeira. No outro jogo do grupo 2, Comercial e Botafogo, clássico come fogo, hein? Esse clássico já foi, né? Os 2 times que estavam na Série
a do Campeonato Paulista era o jogaço, era o pão e fogo, como era chamado. Eles vão jogar somente na quarta-feira. Então, com os resultados de Francana, 1, Itaperense 1, União São João 1, Internacional de Limeira 0. O grupo 2, Comercial, é líder com 6 pontos, segundo Internacional de Limeira com 4, terceiro Itapirense com 4, terceiro União São João com 4, em quarto União São João com 4, quinto Francana com 2 e sexto o Botafogo com 1 ponto. Já no grupo 3, tivemos aí a equipe do Rio Branco de Americana. Rio Branco de Americana está complicado, hein? Perdeu em casa 1-0 para a equipe do Primavera. 1-0. Não, o Rio Branco perdeu em casa por 2-0 para a equipe de São Bento de Sorocaba. Quem perdeu em casa foi o Paulista de Jundiaí, que perdeu para o Primavera por 1-0. O jogo de Guarani contra a equipe do 15 de Piracicaba, portanto, hoje, daqui a pouquinho, às 7 horas, o time já está em campo já para fazer esse jogo aí, portanto, será realizado hoje. Aí o Primavera, que está aí, venceu o Paulista lá em Jundiaí, está na liderança com 4 pontos. O 15 de Piracicaba, segundo com 4, terceiro São Bento de Sorocaba com 4, em quarto Guarani com 3, em quinto Paulista com 3, em sexto o Rio Branco Americano com apenas 1 ponto. Já no grupo 4, nós tivemos aí outra derrota em casa de Goiás, em Santo André, perdeu por 4-0 para a equipe do São José. Que é isso, hein? E o São Caetano, hein? São Caetano de Grandes Glória, hoje está em uma situação complicada também, perdeu em casa para a Portuguesa Santista por 2-0. Está jogando, nesse momento, a equipe do Oeste contra a equipe do Taubaté, Oeste Taubaté. Mas a equipe do São José está na liderança com 9, segundo Portuguesa Santista com 7, terceiro Oeste com 3, em quarto Santo André com 2, em quinto Taubaté com 1, em sexto São Caetano, que não somou nem um pontinho até agora. A próxima rodada, portanto, está aí, a próxima rodada, como eu já disse, a AIA joga fora contra a equipe do Grêmio Prudente, né? Teremos aí Noroeste e Linense, que é do nosso grupo, né? E depois do outro grupo a gente vai falar mais no final de semana. Mas a verdade é isso daí, professor. A AIA está aí fazendo dentro de campo, está correspondendo, o time está sobressaindo muito bem dentro de campo, né? Agora estamos aí, né? Vamos ver como é que vai ficar aí a situação financeira da área, que está aí um pouquinho meio complicado, né? Porque agora está aí, não vai ter 2 semanas sem jogar em casa, então a situação vai ser complicada para a equipe canarinha. Mas vamos torcer para que, né, o time consiga aí, inclusive com essas 2 campanhas, possa arrumar aí. Está difícil, eu vou ter que conversar até com o presidente aí, que o time está até complicado, né, para arrumar patrocínio aí, né? Patrocínio aí, está meio complicado a equipe da Associação Esportiva Araçatuba. Mas vamos torcer, vamos torcer para que dê tudo certo. Agora é trabalhar essa semana, até que o Vaguinho aí conversando com a rapaziada, trabalhar essa semana, para realmente poder aí, né, contra a equipe do Noroeste, fazer outro bom jogo aí e conquistar aí mais uma vitória importante. Agora são 7h03, né? 7h03. Amanhã nós vamos aí dar todos os jogos aí desse final de semana, dos campeonatos aqui da nossa cidade, né? Tem o campeonato aí chegando aí na sua reta final e, né, vamos ver se realmente dê tudo certo aí. 7h03, 7h04, né? Portanto, aí são 7h04. Estamos, portanto, apresentando o programa Debate Esportivo. Estamos tentando aqui, vamos ver se probleminha aqui probleminha técnica aqui para a gente poder dar sequência aqui no programa. Muda, certo? Quero fechar, né?
É o 4 aqui, né? Isso. Bom, tá aí. Nós somos, então, são 6h05, né? 7h05, claro. 7h05, né? Está fazendo confusão, porque eu estou tendo um problema aqui para fechar aqui o computador, porque está aqui